Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia. Meus irmãos, a paz do Senhor, é com grande alegria que nós estamos aqui mais uma vez para subsidiar a nossa revista da Escola Bíblica Dominical. Revista essa que é a Betel Dominical, que é usada aí nas igrejas do Ministério de Madureira. E a nossa revista desse quarto trimestre tem como objetivo falar acerca da apologética, né? E a nossa lição, né, é essa revista aqui, né, a qual nós usamos aqui no nosso ministério. E o tema, apologética cristã, a importância da defesa da fé diante dos desafios da sociedade atual, né? Uma revista que tem aí agregado bastante conhecimento e tem nos instruído na defesa da nossa fé. Antes de mais nada, nós temos como objetivo neste canal trazer aí informativos, trazer aí conteúdo, comentários, auxílio para a sua escola bíblica dominical. Você que é professor ou até mesmo aluno que quer aprender um pouco mais acerca da palavra de Deus, que quer enriquecer a sua aula, trazendo conteúdos, né, para a sua aula, esse canal tem esse objetivo de lhe auxiliar nessa jornada de professor e até mesmo de aluno de escola bíblica dominical. E a nossa lição de hoje é a lição de número 4, que tem por título Deus é o Criador e se relaciona. Nós também temos aí o nosso texto áureo dessa lição, que diz assim, está lá em Gênesis no capítulo 3 e o verso de número 9, que diz assim: E chamou o Senhor Deus Adão e disse-lhe, onde estás? Nós também temos a nossa verdade aplicada, que diz assim: o Senhor Deus não apenas criou todas as coisas, mas também sustenta as obras da sua criação, se revelou ao ser humano e quer se relacionar com ele. Nós temos alguns objetivos nessa lição, e eles são: primeiro, entender como é Deus para o deísmo; segundo, estudar a definição de Deus conforme o panteísmo; e por último, aprender como o teísmo define Deus. Então esses são nossos objetivos dessa lição de hoje e iremos aprender um pouco mais acerca desses 3 pontos, acerca do deísmo, acerca do panteísmo e qual é a compreensão que os teístas têm acerca da pessoa de Deus. A nossa introdução diz assim: convictos da existência de Deus, perguntamos: o Criador se revelou e continua agindo e se relacionando com os seres humanos? São perguntas que pairam, na nossa mente e que às vezes nós somos questionados em alguns lugares ou até mesmo na igreja, quando alguns irmãos nos questionam acerca desse relacionamento entre Deus e o homem. Será que Deus ele continua agindo e se relacionando com os seres humanos? Qual que é essa relação entre Deus e os homens? Será que Deus é um ser distante que não se relaciona com suas criaturas? Ou será que não? Que ele se relaciona e tem o prazer de estar próximo das suas criaturas? Nós iremos aprender muito acerca desse tema e sobre esse assunto nessa lição. Também, nessa lição, estudaremos alguns termos teológicos a favor e contra sobre a ação de Deus na natureza e sua interação com os homens. O primeiro termo que nós vamos estudar nessa lição é acerca do deísmo, que está no tópico 1 da sua revista. O deísmo é um termo que foi cunhado na França no século XVIII, mas as teses deístas já haviam sido expostas na primeira metade do século anterior por Lord Herbert, considerado o pai do deísmo britânico. Ou seja, nós vamos ver que apesar desse tema ele ter sido cunhado, esse termo ter sido cunhado ali aproximadamente no século XVIII, mas vamos ver que a partir já no final do século XVII já se falava, há muito tempo já se falava acerca das ideias, acerca das teses, e só posteriormente é que foi cunhado de forma definitiva o termo, mas as teses e as teorias, as ideias são muito anteriores. O deísmo é uma crença, mas não é uma religião. Não tem rituais, cultos, livros sagrados e nem código de conduta. Então,
nós vamos ver que o deísmo ele tem ideias, né? O deísmo é considerado como uma filosofia, né? É uma ideia, é um pensamento, não chega a ser uma religião, é apenas uma crença. O deísmo é uma crença, porém não é uma religião. O deísmo ele não constituiu, ele não criou, né? Não existe livros sagrados acerca do deísmo, não existe rituais, não existe cultos, né, que sejam relacionados ao deísmo. É apenas uma crença. O deísmo é essencialmente a visão de que Deus existe, mas não está diretamente envolvido no mundo. O deísmo retrata Deus como o grande relojoeiro, que criou o relógio, deu corda nele e o abandonou. Um deísta acredita que Deus existe e que criou o mundo, mas não interfere em sua criação. Interessante que os deístas, né, é importante nós ressaltarmos isso, deixarmos isso bem claro, que os deístas, né, o termo deísmo, ele vai definir aquele que crê em Deus. É alguém que crê em Deus, crê que existe Deus, crê que existe alguém que criou todas as coisas. Porém, somente criou, somente colocou ordem nas coisas criadas, mas logo em seguida o abandonou, o deixou de lado, o deixou por si próprio, né? Não se relaciona, não se envolve. Essa é a ideia do deísmo, de um Deus que não se relaciona com a sua criatura, um Deus distante das coisas que foram criadas. O deísmo também nega a ideia de trindade, nega a inspiração da Bíblia, nega, por exemplo, a divindade de Cristo, nega milagres e qualquer ato sobrenatural de redenção ou salvação, né? Essas coisas são coisas que dependem o quê? De um relacionamento com Deus, com o Criador ou com um Salvador, né? Salvação precisa de relacionamento com o Salvador. Redenção, alguém precisa redimir o que está perdido. Isso envolve um relacionamento. Isso envolve um caminhar junto entre o Criador e a criatura, entre o que está perdido e aquele que pode salvar alguém. Então, para o deísmo, essa compreensão, essa concepção não existe e não é dada crédito. Por quê? Porque para eles, Deus criou e abandonou a sua criação. O deísmo retrata Deus como indiferente e não envolvido. Ou seja, para os deístas, Deus ele não se envolve com a sua criação, com os seres que ele criou. Mas isso aí já é algo que nós não encontramos respaldo na palavra de Deus. Principalmente quando nós lemos, por exemplo, Jesus falando acerca do cuidado que Deus tem para com as suas criaturas, em Mateus, do capítulo 6, a partir do verso 26 ao 30, e em Lucas 11, 13 também nós vamos ver isso, né? No Sermão da Montanha registrado, dentre vários outros versículos da Bíblia, Jesus deixa bem claro o íntimo cuidado de Deus para com a sua criação. Então isso é muito nítido, né, na palavra de Deus, o cuidado que Deus tem para com as suas criaturas, para com seus filhos, para com aqueles que Ele criou e Ele sustenta, né? Vamos dizer que Ele cuida, Ele alimenta, Ele traz a provisão para o homem, Ele traz a provisão para todos os animais que Ele criou, a vegetação que Ele trouxe à existência, Ele as mantém frutíferas, Ele dá a chuva para regar a terra, né? Ele mantém a sua criação, não somente criou, né? Ele mantém a sua criação, Ele tem envolvido, né? Ele está envolvido com a sua criação, Ele cuida do homem, né? Então, essa ideia do deísmo que Deus criou e abandonou, nós não encontramos respaldo na palavra de Deus, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Nós vemos logo de cara, nos primeiros capítulos de Gênesis, nós vamos ver que o homem tinha um relacionamento com Deus. Adão tinha um relacionamento com Deus, com o seu Criador. Deus o visitava, falava com ele, se comunicava com ele. Nós vamos ver também em Êxodo 3, por exemplo, nós vamos ver ali Moisés se relacionando com Deus em um diálogo, em uma conversa, Deus se comunicando com Moisés, né? Falando com ele, dando a ele instruções, dando a ele ordens, né? Para que ele pudesse fazer aquilo que Deus havia lhe ordenado que fizesse. Então nós vamos ver que Deus ele sempre está ali se relacionando com diversos personagens ali
registrados na Bíblia Sagrada. E até nos dias de hoje, Deus ele cuida do seu povo, né? Ele não é como os deístas ensinam, que criou e abandonou. Não, esse não é o nosso Deus. No tópico 2 a gente vai ver, por exemplo, a existência de seres morais. Na lição anterior nós falamos acerca de alguns argumentos, e se você assistiu o vídeo anterior, você vai ver que dentro desses argumentos acerca da existência de Deus, existe um argumento chamado argumento moral, né? Que dá a ideia de que o homem ele consegue discernir o que é certo e o que é errado, o que ele deve fazer e o que ele não deve fazer, o que é moralmente correto ou moralmente incorreto, a partir da ideia de que um superior, né, lhe deu essa instrução, lhe ensinou o que é certo e o que é errado, né, a partir de um padrão superior de moralidade, né. E a essência de seres morais relata a Bíblia que o homem foi criado diferente dos demais seres viventes, pois Deus o fez para obedecer certo padrão moral. O apóstolo Paulo ele fala disso ao asseverar que todo homem tem consigo uma lei natural escrita na consciência, pois foi criado à imagem e semelhança de Deus. Está lá em Romanos 2, do capítulo 14, do verso 14 e 15. Assim, sendo, todo ser humano tem uma consciência, uma percepção moral e um conhecimento que julga entre o ato e o seu valor ético, o qual funciona como um tribunal. Ou seja, o homem ele foi criado com essa consciência de certo e errado, com esse padrão de moralidade que foi instituído por quem? Por Deus, pelo ser divino, por um ser maior, por um ser que é anterior à sua criatura, como nós bem ressaltamos na lição anterior. Portanto, o humano, como ser moral, ele distingue-se essencialmente do não humano, que é amoral. É simplesmente impossível, né, que um valor ou dever moral adjetivo seja de origem humana, pois ele não depende da opinião do homem para existir. Pelo contrário, ele é imposto ao homem como uma obrigação. Então nós entendemos que essa moralidade não é algo que o homem produz de si mesmo. O homem não tem essa capacidade de produzir essa moralidade de si próprio, mas alguém lhe instituiu isso, alguém lhe deu essa moralidade, alguém lhe deu esse padrão de certo e errado. O que só pode ser feito por quem? Por um ser superior, ou seja, Deus. E aqui devemos destacar, né, um ponto. A lei moral não pode ter origem em algo que não seja Deus. Sua origem não pode ser abstrata, pois a moralidade é uma característica exclusiva de pessoas e não de coisas. Ou seja, o padrão moral que nós temos, ele vem de alguém anterior, ou seja, de Deus. Quando nós falamos acerca da inteligência, está lá no tópico 1.1, a existência de seres inteligentes, né? Primeiro nós precisamos definir o que é inteligência. Inteligência é um conjunto que formam todas as características intelectuais de um indivíduo, ou seja, a faculdade de conhecer, compreender, raciocinar, pensar e interpretar. A inteligência é uma das características principais, né? Uma das principais distinções entre o ser humano e os outros animais. Quando nós olhamos para a etimologia da palavra inteligência, ela se originou a partir do latim intelligentia, oriundo de intelligere, em que o prefixo inter significa entre e legere quer dizer escolha. Assim sendo, o significado original deste termo faz referência à capacidade de escolha de um indivíduo entre as várias possibilidades ou opções que lhe são apresentadas. Então, definindo aqui o termo acerca da inteligência, nós vamos ali para o tópico 2, que fala acerca do panteísmo. Então, no primeiro tópico da nossa lição, nós vimos acerca da compreensão do deísmo. No que o deísmo crê, qual é a concepção de Deus dentro da ideia do deísmo, né? Então nós vimos que para o deísmo, Deus é um ser distante que não se relaciona com a sua criação. Já dentro do panteísmo, a ideia é um pouco diferente, né? Porque para o panteísmo,
O panteísmo ele vem também, é um termo grego, né, que é a junção de duas palavras gregas, pan, que significa tudo, né, e o teísmo vem de theos, né, ou seja, tudo é Deus. Para o panteísmo eles aceitam, né, a imanência de Deus. Para os panteístas, Deus é o próprio universo, estando assim em tudo que existe. Não aceitam que se adore um Deus assentado em um trono no céu. Ou seja, para o panteísmo, essa ideia de um Deus que está assentado em um trono, essa ideia de alguém, de um ser divino que está assentado em um lugar distinto, em um lugar afastado, não é uma compreensão correta para o panteísmo. Porque para eles, Deus ele está no universo e ele é o próprio universo. E o universo é Deus. Para o panteísmo, essa é a compreensão de Deus, ou seja, tudo é Deus e Deus está em tudo. O panteísmo, apesar de ser uma crença muito antiga, hoje é praticada pelo hinduísmo e pelo budismo, né? São duas religiões aí bem conhecidas e que têm essa prática panteísta dentro do seu currículo aí. Para o panteísmo, o universo é o próprio Deus, como já bem ressaltamos. Dessa forma, aceitam apenas um Deus vivendo dentro do cosmos, porém não além deles. Ou seja, para o panteísmo, Deus ele está no cosmos. Deus não está além do cosmos. Ou seja, Deus ele não está além da criação, mas ele está envolvido na criação. Faz parte da criação. Essa é a compreensão do panteísmo. Ou seja, em outras palavras, aceitam a imanência de Deus, mas não a sua transcendência. Nós falamos acerca disso na nossa lição anterior. Na lição de número 3, nós falamos acerca do que é transcendência de Deus e o que é imanência de Deus, né? O panteísmo, eles não aceitam a transcendência do Deus que transcende a criação. Eles creem no Deus que é imanente, ou seja, que está envolvido na criação e é a própria criação. O panteísmo ele advoga que tanto o Criador como a criação são duas maneiras diferentes de percepção da mesma realidade. Para o panteísmo, Deus é o universo e o universo é Deus, um estado contido no outro, formando uma unidade inseparável e única. Assim, confundem o Criador com a criação. Essa é a ideia, né? O Criador e a criação se misturam, são uma coisa só dentro do panteísmo. E isso para nós, irmãos, é uma coisa muito perigosa, fazer essa mistura, pois sabemos que o nosso Deus, né, ele é o Criador e nós somos a criatura. Deus ele é onipresente. De uma forma bem básica, podemos dizer que Deus existe em todos os lugares ao mesmo tempo. Isso nós podemos afirmar, porque ele é onipresente. A onipresença de Deus não pode jamais ser confundida com a crença do panteísmo. Isso tem que ficar bem claro para nós, irmãos, nessa lição e quando nós formos ensinar para os nossos alunos que, apesar de nós entendermos e compreendermos e que a teologia a ser desenvolvida acerca da onipresença de Deus vai definir que Deus ele pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, por isso ele é chamado de Deus onipresente, de forma nenhuma nós podemos confundir ou pensar que isso está relacionado com a crença panteísta, que crê que tudo é Deus, né? Precisamos deixar isso bem claro para os nossos alunos em sala de aula e fazer essa distinção da onipresença de Deus e a crença do panteísmo, ou seja, o ensino que Deus é tudo e tudo é Deus, fazendo com que, em última análise, ele confunda com o mundo. O verdadeiro ensino bíblico é o de que todas as coisas estão presentes para Deus, isto é, ele está presente em toda parte, na plenitude do seu ser, no seu conhecimento, no seu poder e sua autoridade, de modo que nada se esconde de sua presença ou escapa do seu controle. Esse é o nosso Deus, o Deus onipresente, né? Ele é o Criador. Há uma diferença abismal, né? Uma diferença muito grande entre Deus como Criador, né, e o homem como criatura, que jamais poderá ser apagada. O homem é barro, mas o sopro divino. Ou seja, há uma diferença muito grande. E isso tem que ficar muito claro para nós. A ideia panteísta é o quê? É que Deus ele se mistura com a criação.
e que ele passa até ser, né, até certo ponto, ser a própria criação. Né? Ele se mistura com o cosmos, e ele é o cosmos, ele é o universo, dentro da compreensão panteísta. Isso tem que ficar bem claro para nós e fazemos essa distinção entre o Criador e a criatura. Né? O Criador, ele é eterno, o Criador, ele não foi gerado. Né? O Criador, ele transcende o tempo, o espaço, a matéria. O Criador, ele é todo poderoso, o Criador, ele é onisciente, é onipresente, ele é soberano. Já a criatura não. A criatura, ela não é eterna. A criatura, ela é diferente do nosso Deus. Por quê? Porque Deus é eterno. O Criador é eterno, mas a criatura não é. A criatura, ela é limitada. A criatura veio do pó da terra e ao pó da terra retornará. Então, nós vemos aí algumas diferenças muito grandes entre o Criador e a criatura, né? E não há essa mistura entre criação e o seu Criador. No tópico 3, né, o nosso último tópico é o tópico 3, que vai tratar o último termo, né, dessa lição. Recapitulando, nós vimos o termo deísmo, né, que é a ideia de Deus que não se relaciona com a sua criação. Nós vimos o panteísmo, né, que de uma forma bem simples é o quê? É o Deus que se mistura com a criação, tornando, não havendo mais distinção entre criação e criatura, né, para o panteísmo. E por último, nós vamos ver a crença do teísmo, né, que é a crença de nós cristãos, que é o que nós cremos. Né? O que é teísmo? Talvez alguém possa perguntar, o que é o teísmo? A palavra teísmo se originou a partir do grego theos, né, que significa literalmente Deus. Assim, o conceito de teísmo é diretamente oposto ao do ateísmo, né? Ou seja, o a, né, que é uma negação de não há Deus, né? Ateísmo, não há Deus. E teísmo, que é Deus, que não acredita na existência de qualquer tipo de divindade, ou seja, ele não crê em nenhuma, em hipótese alguma, de alguma existência, de algum ser divino, de algum qualquer tipo de divindade. Então, precisamos fazer essa distinção, teísmo e ateísmo. O teísmo assevera que Deus, né, que existe um Deus que é pessoal, que está além do universo, porém age no mesmo. Olha que interessante. Diferente das outras crenças e dos outros termos que nós estudamos aqui nessa lição, nós vamos ver que o teísmo, ele é bem interessante. Por quê? Porque o teísmo, ele vai crer que existe um Deus que está além do universo, que é o Deus transcendente que nós aprendemos. Porém, esse mesmo Deus que ele transcende ao universo, que está além do universo, ele ao mesmo tempo ele age no universo. Interessante. Ele transcende o universo, mas ele age no universo. Deus existe e ele existe além e dentro do mundo, né? Para os teístas, Deus é independente do mundo, mas governa todas as partes do mundo como causa sustentadora. Irmãos, ele é para além, ele é independente do mundo, ele não depende do mundo, ele está para além do mundo, ele não depende da criatura ou da sua criação para que pudesse existir. Não, ele transcende isso, ele é independente da criação. Sem a criação, ele continua sendo Deus, porque ele é transcendente. Mas, ao mesmo tempo em que ele é independente do mundo, ele governa todas as partes do mundo. E não só governa, ele sustenta todas as coisas. Sustenta o universo, sustenta tudo que existe, sustenta o homem, os animais, tudo que ele criou. Ele sustenta com o poder das suas mãos, com o poder da sua palavra. Ele sustenta todas as coisas. Ele não é como os deístas ensinam, que está longe, não. Ele está perto, né? Ele sustenta a sua criação. E dentro do teísmo nós temos algumas compreensões, por exemplo, acerca da pessoa de Deus. Para os teístas, diferente de outros ramos, de outras crenças, como por exemplo o deísmo, que nega, por exemplo, a Trindade, a doutrina da Trindade é muito forte e presente dentro da teologia teísta. Né? Cremos na Trindade, cremos em um Deus, né, que é Pai, Filho e Espírito Santo, que são três pessoas distintas, né, uma única essência, formando ali um único Deus. Né? Um único Deus, não são três deuses, não, é um único Deus,
três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. É talvez a doutrina mais misteriosa e difícil, né, que nós encontramos nas Escrituras, né? Então, por isso que seria até de forma insensata ou até talvez de forma arrogante tentar definir e esgotar, né, esse assunto acerca da Trindade. É algo muito difícil, mas de forma bem simples, nós cremos em um Deus que é dividido em três pessoas, né? Pai, Filho e Espírito Santo, porém uma única essência formando um único Deus. No tópico 3.2, nós vamos ver ali o teísmo cristão e o ser humano. Como que o teísmo cristão vê, né, o ser humano? Para o teísmo cristão, a humanidade teve um princípio no tempo. O homem foi feito à imagem de Deus, né? Essa é a compreensão teísta. Afirma que a raça humana foi criada para ser imortal, né? Porém houve a queda. Acredita que o homem tem liberdade, ou seja, nós cremos, nós ensinamos isso, que o homem tem liberdade, que o homem ele foi dotado de livre-arbítrio, onde lhe impulsa ali tomar decisões que vão ali refletir no seu futuro, e é um ser moral e necessita de uma revelação especial da parte de Deus, né? Então essa é a crença do teísmo em relação ao homem. O teísmo cristão é a revelação de Deus e a revelação de Deus aos homens. Interessante que o homem ele necessita, né, e ele depende do Deus ao qual ele serve, né, se revelar a ele, né? Ninguém consegue por si próprio, né, desmistificar Deus ou analisar Deus ou examinar Deus. Isso é impossível para o homem, né? O homem depende que Deus se revele a ele, né? O Deus único, ele apresentado nas Escrituras Sagradas, não tem prazer em se envolver no jogo de esconde-esconde, né, com seus filhos. Um Deus, né, que se esconde, não, isso não é o nosso Deus. Nosso Deus, ele se revela ao homem de forma gradativa, mas ele se revela ao homem. Tem prazer de se relacionar com o homem. Ele quer que saibamos mais a respeito da sua pessoa, da sua vontade para a nossa vida, dos seus propósitos para o seu povo e dos seus atributos. Deus, ele quer que nós o conheçamos. Ele vai sempre nos ensinar e nos alertar na sua palavra para prosseguirmos, né, na busca por conhecê-lo. Nós devemos prosseguir conhecendo ao Senhor, que há essa necessidade de conhecermos a sua pessoa, o seu ser, os seus atributos e a sua vontade, que o apóstolo Paulo vai dizer que é boa, perfeita e agradável. E não é sem motivo que por meio do profeta Jeremias, Deus disse que a glória do homem consistiria em conhecê-lo, né? Então, ele é o nosso Deus. Não é o Deus dos deístas, não é o Deus dos panteístas. O nosso Deus, ele não é confundido com a criação. Não, ele é distinto. Ele é o soberano, ele é o todo-poderoso. Esse é o nosso Deus, Deus eterno, né? E aqui nós chegamos no final da nossa lição de hoje, a lição de número 4, que fala acerca do nosso Deus, né? E fala de forma analisada em três termos: termos do deísmo, do panteísmo e do... Nossa, tá um branco, cara. Teísmo, né? Eu ia falar de novo, né? Então nós vimos aí o nosso Deus apresentado dentro dos três termos aí principais que foram abordados nessa lição: o deísmo, panteísmo e teísmo. Então, que essa lição possa agregar conhecimento aí na sua aula, no preparo da lição da sua escola bíblica dominical, que você possa aprender e ensinar um pouco mais da palavra de Deus, um pouco mais desse Deus que é transcendente e imanente, que é eterno, que é vivo, que é verdadeiro e que se relaciona com o seu povo. Essa foi mais uma lição da nossa Betel dominical, né? Que você possa ter uma escola bíblica abençoada. E esse foi mais um EBD Pentecostal comigo, Jonas Alves. Vem com a família pra IBD.